Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus, a igreja presencial, a igreja também que tem nos privilegiado através das lives, e um beijo no coração de todas as mamães abençoadas, que o Senhor de Deus, a herança, que os filhos são a herança de Deus e que veio para alegrar os nossos corações, né, irmãos? Aleluia. Hoje, domingo, Dia das Mães, nós temos a oportunidade de podermos entregar mais um culto a Deus. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta hora, curvasse sua cabeça. Vocês que estão em casa, aproveite esse momento para entregarmos este culto a Deus, aonde entoaremos alguns louvores e teremos uma palavra que vem do alto dos céus, e será bem rápido, bem curto este culto, mas nós sairemos daqui totalmente transformados, porque aonde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos com todo o nosso coração, meu Pai, por esse dia, pelo Dia das Mães, mas em especial, nós queremos fazer uma oração como igreja, por todos aqueles, Pai, os quais o Senhor já recolheu as suas mamães, e hoje eles não podem ter o privilégio de abraçá-las e estarem com elas. Por isso, Tu és o Espírito Santo Consolador, Tu és o Deus que nos dá força, ânimo, vigor e nos faz combater o bom combate da vida. Por isso, visita cada um deles agora, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão magoados nesse dia, mas visita também aqueles que estão alegres, aqueles que estão felizes, porque há tempo bom, há tempo mau, mas em todo tempo o Senhor é um Deus conosco. O Senhor está conosco, nos abençoando o alto da cabeça, a planta dos nossos pés. E nós pedimos, Pai, que desde o início deste culto até o término do culto, somente e absolutamente seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Senhor.
convidar a pastora Elaine aqui à frente. Ela vai fazer uma homenagem às mães. E o grupo de louvor, nós vamos fazer mais um cântico a Deus, em nome de Jesus. E você, mamãe, e os pais, né? Aqueles pais que também fazem o papel de mãe, sejam abençoados também, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Deus colocou no meu coração uma mensagem, eu escrevi essa mensagem e receba em nome de Jesus. Amém? Diz assim: o significado de mãe. Mãe, melhor amor esperado. Mãe é o ápice da maior realização e conquista que alguém possa esperar e desejar. Depois de Deus, mãe é a palavra que expressa o amor e maior e mais forte sentimento do amor sublime. Ser é um verbo que indica uma condição, uma qualidade de uma pessoa. Ser mãe não é somente aquela que gera em seu ventre um lindo bebê. É muito além e mais profundo que se possa imaginar. Um chamado verdadeiro de Deus. Mãe é um filho ou uma filha de Deus verdadeiro, que exala um bom perfume de Cristo, conforme a sua imagem e semelhança, distribuído pela graça divina. Mãe ama, cuida e zela. Às vezes, demoramos um pouco para aprender a exercer esse chamado. Mas quando compreendemos, e nunca é tarde, somos os seres mais especiais e felizes deste mundo. A capacidade do amor de uma mãe só pode ser vivida na sua plenitude quando experimentamos na totalidade o amor de nosso Deus e Criador. Porque Ele nos amou primeiro, dando seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, onde jamais conseguiríamos tamanho ato de amor, cuidado e graça. Concluímos, então, que ser mãe não é apenas gerar um bebê no ventre de uma mulher, mas é indispensável e necessário ser gerado em primeiro lugar no coração de Deus. Ser mãe é demonstração de amor acolhedor e incessante de um ser, sem sequer escolher suas características, cor, enfermidades ou deficiências. Entendo hoje que ser mãe é um milagre divino para todos os escolhidos e escolhidas do Divino Pai. Parabéns a todos e todas escolhidas do Pai. Deus os abençoe. Amém. Louvado seja Deus. E vamos continuar a nossa adoração, porque o Espírito Santo, ele habita em mim, nós louvamos. Amém? Você estava perto.
bem-vindos em nome de Jesus. Nossos irmãos estão na live também. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de vocês em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade nesta noite de mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor, né? É a palavra de Deus que cura, que transforma e que regenera também. Então eu já quero fazer um convite à igreja que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2. Também a leitura vai estar passando no Data Show, ali no telão. E aqueles que estão com a Bíblia online, né, no celular, também podem usá-la. Mas o mais importante é que as palavras que serão lançadas hoje em nosso coração são palavras que são vivas, eficazes e penetram no mais íntimo, profundo e no oculto do âmago das nossas vidas, fazendo aquilo que aprove ao Senhor. Espírito Santo, usa a minha vida nesta hora, porque eu sou e estou dependente inteiramente do Senhor. A Bíblia é a tua palavra, é através da tua palavra que a nossa vida é mudada. Por isso, que o mundo espiritual nesta hora esteja aberto, que toda sorte de principados e potestades do mal sejam anuladas e que nós possamos, de fato, com toda a veracidade que somos e que temos, de ouvirmos a voz do nosso único pastor, que só tem um único rebanho, e este rebanho conhece a voz do seu pastor, ouve e obedece. Obrigado, Pai. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25. E diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, ninguém nasce por acaso, ninguém vive por acaso. Nós nascemos com uma missão, nós nascemos pela permissão e pela vontade de Deus. E que bom quando nós entendemos a nossa missão na terra, e muito melhor quando nós conseguimos cumprir
com a nossa missão nessa terra. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que teve um encontro genuíno com Deus, ao ponto de ter a sua vida totalmente mudada e transformada, a partir do momento que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Que você encontre com Jesus verdadeiramente nessa passagem que nós passamos pela vida, para que a tua vida seja transtornada no bom sentido. Aquelas vidas que estão de ponta cabeça, Deus coloque no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que nós possamos cumprir a nossa missão com honra. Nós somos criados na imagem e conforme a semelhança de Deus. E tudo que o adversário, tudo que o mundo, tudo que as circunstâncias tentam sobre as nossas vidas é tirar a honra a qual Deus nos deu. Porque é muita honra a cada um de nós que somos pó, que não somos nada, estamos num corpo corruptível. Até uma gripe pode tirar a nossa vida, mas temos a honra de Deus de sermos templos de habitação do Espírito Santo. E temos a honra de cumprir a missão do Senhor e fechar com honra. Assim como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tudo que nós temos, queridos, é a nossa fé, é a nossa certeza em Cristo. Aqui nos conta a história de um homem chamado Simeão. E assim como João Batista, ele veio ao mundo, ele nasceu para anunciar Jesus Cristo, para abrir o caminho, a voz que clama no deserto. Simeão, ele veio ao mundo também, para que ele apresentasse a Jesus, que aqui é o 8º dia, depois de ser circuncidado, estava sendo apresentado a Deus. Mas tinha um diferencial neste homem, que é muito interessante, porque esse homem, ele vivia para cumprir a missão a qual Deus lhe tinha confiado. Você e eu devemos viver para cumprir a missão a qual Deus nos confiou. Pastor, como descobrir a minha missão? Quando você está cheio do Espírito Santo, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha o que diz o verso 5: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Aqui tem vários nomes, aqui tem João, tem André, tem Pedro, tem Antônio, mas este homem, ele era justo, ele era temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel. E era por esses 3 motivos que o Espírito Santo estava sobre ele. Por quê, queridos? Porque tudo tem uma causa. Quando um homem, ele é justo, mas justo não na sua própria autojustiça, mas justo de conformidade com o que a palavra fala, então ele alegra o coração do Pai, e a alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus, neste tempo qual nós vivemos, ele nos justificou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário.
porque nós estávamos caídos no pecado, condenados à morte eterna, mas Ele, por amor e por justiça de amor e justiça em amor, nos salvou. E por isso que Ele tem nos ensinado a andar como Ele andou na terra, Jesus, a amar como Jesus amou, a fazer e falar aquilo que Jesus fazia e aquilo que Jesus falava. Mas tinha algo muito interessante nesse homem. A Bíblia diz que ele, além de justo, ele era um homem temente a Deus. O que é ser um homem temente a Deus, irmãos? Um homem temente a Deus é um homem que obedece a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que são bondosas, são caridosas, realmente são uma bênção, mas não obedecem. Está muito longe de obedecer. A Bíblia não diz assim, hoje é dia das mães, né? A Bíblia não diz assim, que os filhos devem honrar os pais e as mães, que é o primeiro mandamento, com promessa para que Deus alongue os seus dias sobre a terra. Tem filho que o pai fala, a mãe fala, e ele está bom, pai, está bom, mãe, mas ele não cumpre nada. Ele faz tudo escondido do pai e da mãe. Então, o que resolve isso? Absolutamente nada. Ele está fazendo o que Paulo fazia antes de conhecer Jesus. Ele estava dando golpes ao ar, ele estava deixando a vida levar ele, né? Fingindo uma própria vida. Mas uma vida real é uma vida de verdade, é aquela que você obedece a Deus, e naquilo que você ainda não conseguiu obedecer, você pede ao Espírito Santo, porque o homem ele é tão pequeno, que até para perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós precisamos da ação do Espírito Santo dentro de nós. Para que nós possamos temer a Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós. Por isso que a Bíblia diz aqui, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando Sansão, com uma queixada de jumento nas suas mãos, ele derrotou 1000 homens, no mundo espiritual significa que ele tinha 1000 problemas à frente dele, mas ele venceu, ele derrubou 1000 homens, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, tudo é mudado. E por quê, queridos? Porque Jesus ele fez a obra da expiação, ele venceu, ele já colocou o diabo debaixo dos nossos pés, ele morreu a nossa morte, ele nos deu um triunfo, já venceu o nosso último inimigo que é a morte, e ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e enviou o Espírito Santo do alto dos céus, que nos envolveu no poder do Altíssimo. E é esse poder que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso aqui nós devemos buscar o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, como aqueles que estão sedentos por águas, aqueles que estão desejosos de serem fartos para saciarem a sua fome, para que Deus acabe com as suas dores, porque Jesus ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores que se arrependem. Jesus ele não veio para nos condenar, Jesus ele veio para nos salvar. Então é uma obrigação de cada um de nós como cristãos termos em nós e termos sobre nós o Espírito Santo de Deus, porque hoje nós somos
templo de habitação do Espírito Santo. E é Ele que ilumina as nossas vidas e nos faz um pedido na missão, porque Ele é o farol, Ele é o nosso guia. E essa missão, quando você não tira o foco, quando você não tira os olhos do farol, então você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque o nosso farol é Cristo, o nosso pastor é Jesus Cristo, o único e bom pastor. Por isso que em São João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando nós lemos o verso 26, a gente vê algo interessante de Simeão, porque ele estava cumprindo a missão a qual lhe foi proposta na vida. Diz o verso 26: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Escute isso, que interessante, que intimidade mais linda, mais maravilhosa. Foi o Espírito Santo que revelou ao coração de Simeão que ele não morreria enquanto ele não visse Jesus Cristo de Nazaré. Então ele viveu sendo justo, sendo temente a Deus, tendo o Espírito Santo sobre ele e esperando na promessa que ele não morreria enquanto não visse o Cristo Redentor. E essa é a missão dele. Então ele ficou em pé e combateu a vida todos os dias, até que chegou o dia dele encontrar com Jesus. Sabe qual é o recado de Deus para mim, para você nisso aqui? Muito simples. Erga a tua cabeça, estufa o teu peito e começa a marchar. Seja justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, até que nós possamos estar frente a frente com Ele num corpo glorificado. Aleluia! Para que você combata o bom combate com honra. Agora que o Espírito te chama novamente, o Espírito de Deus, porque o Espírito voltará para Deus que o deu, aí você vai dizer: valeu por essa oportunidade, porque eu venci e venci em Cristo Jesus, pois Ele venceu o mundo. E nos meus piores dias, nos meus fracassos, nas minhas tristezas, nas minhas angústias, eu busquei o bom ânimo em Jesus. Por isso que Cristo disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então saiba e receba o recado de Deus: nenhum de nós morreremos enquanto Deus não cumprir em nós as suas promessas. Nós vencemos o período do Covid, nós estamos vencendo os problemas políticos, nós estamos vencendo as guerras em Cristo Jesus. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não fomos atingidos. E isto fica muito claro e nítido que é a vontade de Deus na nossa vida. Porque um dia nós abrimos o nosso coração, entregamos o nosso caminho ao Senhor. Salmo 37, 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele está fazendo. Jesus não parou de trabalhar, porque Jesus disse: de todas as ovelhas que meu Pai me deu, nenhuma eu perderei. E hoje ele está trabalhando, preparando um lugar para mim e um lugar para você, aonde andaremos em ruas de ouro, em ruas de cristais, viveremos sem dor, sem choro, sem culpa, sem tristeza alguma, porque Jesus enxugará toda a lágrima. Então saiba que esta vida é passageira, que ela passa muito rápido, é trem-bala, porém passando ela, passa
Espírito Santo. Passe cheio do Espírito Santo, porque um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, ele ilumina. Por quê? Porque ele segue a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo, e todo aquele que segue Jesus Cristo jamais andará em trevas. Ao verso 27. E pelo Espírito, agora, pelo Espírito significa o seguinte: que não foi pela vontade dele, mas pela vontade do Espírito Santo, pela vontade de Deus, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para que com ele procedessem segundo o uso da lei, então ele tomou Jesus em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia. Você imagina que alegria para este homem. Ele já tinha sido revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria enquanto não encontrasse Jesus. E agora, ele com Jesus, uma criança de apenas 8 dias no seu colo, para apresentar a Deus. Você imagina o êxtase, imagina a paz, imagina o regozijo que esse homem sentia. E ele estava dizendo: Senhor, agora sim, agora o Senhor pode me levar, porque agora está se cumprindo o propósito a qual o Senhor me deu de vida. Porque o Messias prometido lá desde o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, ele chegou ao mundo, e ele chegou ao mundo para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Queridos, você nasceu para iluminar. Não deixa ninguém apagar você. Você mesmo não se apague. Olhe de frente para o espelho e você vai ver: a única pessoa que pode apagar a luz que está em ti é você mesmo. E a única pessoa que pode acender essa chama é você mesmo, através do nosso livre-arbítrio. Aqueles que conseguem ouvir a voz do Senhor teu Deus dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, não perca nenhuma oportunidade. A Bíblia diz que nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Seja qualquer aflição que você passe, aos seus olhos, pequena, média, grande, seja alta, seja curta, não importa, vá até o Senhor, se encha da presença dEle, se encha do Espírito Santo, porque daí você vencerá. E ali tinha um público, tinha uma plateia. E qual era a plateia nesse momento que assistia o melhor de Deus? Jesus Cristo ali nascido, o Messias, o Salvador ali já encarnado para salvar o mundo, um homem cheio do Espírito Santo dizendo: agora eu posso morrer. Você consegue pensar nisso profundamente? Porque olha só, às vezes a gente até brinca, né, irmãos? Fala assim: nós vamos andar em ruas de ouro, nadar em mares de cristais, não haverá mais problemas. Mas hoje, de fato, de verdade, você pode olhar para os céus e falar assim: Senhor, pode me buscar, eu estou pronto. Pode me buscar, eu estou pronto. Pesado, né, gente? Sabe por que é pesado?
Porque uma grande maioria não está pronta. Agora, sabe o que é triste? É que uma grande maioria, além de não estar pronto, ainda está agarrado às coisas desse mundo, sabendo que as coisas eternas são infinitamente melhores, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que fé, meus irmãos, ou tem ou não tem. Enquanto nós não tivermos a certeza que o céu é melhor que a terra, você sempre vai querer ficar aqui na terra. Mas os céus, é os céus dos céus, e é infinitamente melhor. Verso 33, tudo a ver. Porque Jesus aqui sendo apresentado, e aos 33 anos, ele conquistou a vitória do mundo. Porque Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 33 diz: e José e sua mãe Maria se maravilhavam das coisas que Simeão dizia. Então Simeão os abençoou e disse: Simeão abençoou Maria, Simeão abençoou José, Simeão abençoou Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, ele é canal de bênção. A única coisa que ele faz é abençoar, é resplandecer a glória de Deus, é iluminar aqueles que estão em trevas, é curar aqueles que estão enfermos, é tirar aqueles que são cativos e oprimidos, tanto do emocional como espiritualmente, e os livrar dessa prisão. Verso 34: então Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este menino, ele é posto para a queda, para a ruína, mas para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. Por que para a queda, para a ruína e para a honra, para a exaltação? Salomão disse que o nosso Deus, ele é o único Deus. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele abate e ele exalta. Ele enriquece e ele empobrece. Por isso que a honra, o que vai na frente da honra é a humildade. E bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E quando você é temente a Deus, quando você tem o Espírito Santo no Senhor, você é humilde para reconhecer as suas falhas. Você é humilde para reconhecer que você é pó. Você é humilde para reconhecer que sem Jesus você não pode nada. Simeão era suficientemente humilde para reconhecer que ele nasceu para cumprir exatamente aquilo que era aquele propósito. Por isso que ele disse: agora eu estou pronto, agora eu sei que o Senhor pode me levar, né? E ele lançou a palavra. Jesus, agora ele vai elevar muitos e vai abaixar muitos, porque todo aquele que se ensoberbece, Deus abate, e todos aqueles que são humilhados, Deus exalta. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida e para você crer. Não é a partir de hoje, mas foi a partir da cruz do Calvário
que já não existe mais nem condenação e nem humilhação para a tua vida. Não permita mais ser humilhado, porque Deus já te exaltou. Quem olha para você hoje se levanta. É por isso que há muitas aflições na sua vida. Você diz assim: Senhor, mas o que é que eu tenho feito de tão mal? Será que eu tenho cometido tantos pecados para tantos problemas virem assim? Não. Se alegre, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor do meu nome. É porque você está cheio do Espírito Santo. É porque a luz incomoda as trevas. É porque aonde você passa tem um brilho diferente na tua vida, queridos. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Quando nós abrimos a Bíblia, lá em Josué, no capítulo de número 4, só para dar uma recapituladinha para os irmãos entenderem o que é o poder do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Josué, ele foi um homem, assim como Moisés, que ele tinha que cumprir uma missão. Você não está isento da tua missão. Você não está isento da sua missão. Eu não estou isento da minha missão. Moisés era o cara. Moisés foi o grande libertador do povo do Egito. Agora a missão de Josué era qual? Era tomar o lugar de Moisés, porque Moisés agora já havia falecido. Então Josué tomou uma postura e fez uma reunião entre todos e disse assim: gente, vamos parar de sermos humilhados. O Senhor, através de Moisés, nos tirou da escravidão do Egito. Agora vamos viver para a glória de Deus. Vamos entrar na terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Faz 40 anos que nós estamos andando nesse deserto. O que adiantou Deus então nos tirar do Egito? O que adiantou Deus abrir o Mar Vermelho? O que adiantou Deus nos dar Moisés com palavras sábias, com tanto amor, com tanto carinho? Vamos tomar uma posição hoje. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Você e sua casa vai servir a Deus hoje? Então eles entraram na terra prometida. Josué e seus filhos entraram na terra prometida. E olha o que diz o capítulo 5 do verso 9 de Josué. Disse mais o Senhor a Josué, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você está incumbido de uma missão e você sabe qual é a sua missão, então você ouve a voz de Deus. Simeão ouviu a voz de Deus, que ele não morreria enquanto não visse Jesus. Josué disse, verso 9: disse mais o Senhor a Josué, hoje, e a Bíblia, quando se fala hoje, é hoje também, dia 14 de maio de 2023, porque o tempo do Senhor é o Kairos, passado, presente e futuro, é hoje. Ele diz assim: hoje retirei de sobre vós o opróbrio, a vergonha, a humilhação do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Um lugar separado para sacrifício e para adoração. Deus tirou o peso, tirou o jugo, tirou a escravidão da nossa vida. Por isso que existem as duas Páscoas, né? Os judeus comemoram a Páscoa no sentido da libertação do cativeiro do Egito para a libertação, né? Mas nós comemoramos a verdadeira Páscoa, que é a libertação da morte para a vida. Porque agora aquilo que o diabo tinha feito conosco nos humilhava ao ponto de nos matarmos, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, destituídos da glória eterna. Mas
graça superabundante do Senhor, o amor de Deus nos atraiu e nos trouxe de volta para a sua presença, então nós conseguimos a luz de volta ao nosso coração. E aí ele disse: o nome daquele que chamou Gilgal até o dia de hoje. Hoje, como servos do Senhor, templos de habitação do Espírito Santo, nós somos o templo de adoração a Deus. Somos nós que oferecemos holocaustos a Deus. Sabe qual o maior sacrifício que você pode entregar a Deus? Deus não está pedindo tua casa, Deus não está pedindo teu carro, tua casa na praia, teu salário inteiro. Isso aí é Deus que te dá. Isso são brindes que Deus te dá. Sabe o que Deus está te pedindo? A sua essência. Deus quer ouvir a sua voz dizendo assim: eis aqui, meu Deus, cumpra-se em mim a sua vontade. Amém, queridos? Para terminarmos, eu quero ler o Salmo 92, porque tem muitas pessoas que já estão com uma idade avançada, estão em crises, estão depressivos, com síndrome do pânico, e achando que Deus ainda não tem mais nada para fazer por eles. E isso é mentira do diabo. Eu quero que você entenda duas coisas hoje aqui. 3. Primeiro, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e vai se gastar. Você vai levar esse Espírito Santo aonde você for. Você vai caminhar com Ele, porque Deus ele vai abrindo caminhos, Ele vai derrubando muralhas, Ele vai abrindo portas que estão fechadas, vai fechando portas que precisam ser abertas para você. Segundo, você toma posse e não deixa mais ninguém te humilhar nessa vida, porque um servo, porque todo cristão é servo. Jesus ele se dobrou, Jesus ele se ajoelhou para lavar os pés de Judas, e ele não se sentiu nenhum minuto humilhado. Jesus se dobrou para lavar os pés de Pedro, que negou ele 3 vezes, e não se sentiu nenhum minuto humilhado. Então, não se sinta humilhado se alguém tentar te desprezar, se alguém fazer uma desfeita com você. A única coisa que você pode fazer é orar por essa pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo, porque o melhor de Deus continua sendo o homem. Ainda que você dê um copo de água para um pequenino de Deus, você não ficará sem água. Olha o Salmo 92, eu quero terminar aqui, meus irmãos. Salmo 92, verso 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os átrios é a área do Senhor, a presença, estar na frente do Senhor. Agora, nós não somos a igreja, isso aqui é um templo, mas se chama também casa do Senhor. Então é aqui, na membresia, na comunhão, na união, é que Deus fala à noiva do Cordeiro. É aqui que Ele nos prepara. Ele está dando uma única palavra, porém, de 1001 maneiras, que vai servir para cada um de uma forma, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Ele diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Parece até brincadeira o pastor falar, né? Porque o pastor ele está na igreja, no templo, e ele tem um compromisso de estar para trazer a mensagem. Mas o que me faz estar há 30 anos na presença de
Deus é justamente isso aqui. É esse exercício diário de estar no culto, não vir para o culto. Porque tem gente que vem para o culto, mas não está no culto. O pastor, ele tem que estar no culto, ele tem que estar nas mãos de Deus. Eu tenho que ser canal de Deus e não fazer a minha vontade, nem falar da minha vontade, mas falar daquilo que Deus deseja que deva ser falado. Então, a gente começa a florescer no momento certo, no tempo certo. É como uma criança que ela é bem tratada, ela é bem nutrida, porque a mãe e o pai estão sempre arregando com arrozinho, com feijão, dando a limonada, dando a fruta, dando a sua vestimenta e cuidando. E é assim que Jesus nos cuida, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que comer este pão jamais terá fome. E todo aquele que crer em mim jamais terá sede. Agora, para você aí que anda um pouco desanimado, você que já está como eu, com os cabelinhos brancos aí, na velhice, quantos creem na Bíblia? Está aqui. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha a missão para ser cumprida. Tem tanto velhinho ainda que não entendeu. Por isso que a missão não está cumprida. Por isso que é só dor daqui, dor de lá, e tristeza daqui, depressão de lá. Porque ele foi chamado, eu fui chamado, você foi chamado dentro do ventre da sua mãe para você resplandecer a glória de Deus nessa terra, para você ser sal nessa terra, luz desse mundo. Enquanto você não entender isso, Deus, na sua permissividade, permite alguns sofrimentos até que você reconheça. Porque uma das coisas que nos leva a Deus é a dor. Infelizmente, quando dói, você fala assim: Deus, combati, mas o combate não foi bom. Eu fui combatido, eu fui derrotado. Mas feliz do homem que serve a Deus, porque cair é do homem e levantar é do Senhor. E se você estiver no Senhor, Ele te levanta quantas vezes for necessário. Amém. Louvado seja Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Agora receba aqui, para anunciar que Deus é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Deus é justo. Ele não culpa o inocente, mas também não inocenta o culpado. Ele é o justo juiz. Ele é o juiz de toda a terra. E se você hoje quer uma mudança de vida tremenda na tua vida, você quer viver essa missão de glória, de luz, de estar cheio do Espírito Santo, saiba que é possível. É para todo aquele que quer, todo aquele que pede, recebe. Gente, pastor, mas tem um versículo que diz assim: pedes e não recebes porque pedes mal. Realmente, às vezes eu entendo que esse mundo é tão bom, que eu peço um carro novo, eu peço uma casa que eu preciso, eu peço um emprego que eu ganhe bem, mas eu nunca peço para que eu esteja cheio do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo, ele tem tudo. Porque uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Então que você viva para a glória de Deus, resplandeça a luz do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Aonde você passar, que você ilumine, que você faça a diferença. Seja justo, não na sua autojustiça, mas seja justo no cumprimento da palavra. Seja temente a Deus. E não deixe ninguém nessa vida te humilhar, te depreciar. Porque você é a menina dos olhos. O pastor é baixinho, eu tenho 1,68 m. Quando alguém me chamava assim, ô baixinho, eu era criança, eu ficava triste. Eu fui bem gordo já pesei 120 kg. Eu sofria de bullying na escola. Olha o gordinho ali, ó. Se alguém quisesse o endereço, né, de alguma rua e eu estivesse no canto, ele falava, depois do gordinho ali é direita, comida é direita, né? E eu me sentia triste, acabava. Eu voltava em casa, eu me sentia desse tamanhozinho. E gente, eu cresci. Cresceu, pastor. A Bíblia fala que você não pode aumentar um côvado de um côvado na altura. Mas eu não cresci em saúde. Eu cresci em graça e em sabedoria. Então agora as coisas que são externas não conseguem me afetar por dentro, porque maior é o que está em mim daquele que está no mundo. Nós não lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, olha como termina o versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus não crescia só em tamanho, gente. Jesus crescia na presença de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, você que deseja uma mudança radical de vida. Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. Eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Saiba que assim como a vida tem um propósito, e a vida tem uma missão que Deus nos confiou, para cumprirmos essa missão com honra, esta noite, esta palavra que você escuta, é um divisor de águas para a tua vida. Você que está no culto presencial, saiba que você não veio aqui simplesmente porque tinha que estar aqui, mas Deus te trouxe aqui. Você foi movido pelo Espírito Santo, porque aquele que começou uma boa obra há de completá-la sobre a sua vida. Você que está na live, em quase 8 bilhões de pessoas deste mundo, se esse vídeo chegou até você, saiba que ele chegou para mudar a tua história, para transformar a tua casa, para transformar a tua família. Acabou a vergonha, acabou a humilhação hoje, acabou a depreciação hoje, porque você vale mais do que o mundo todo. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ainda que uma mãe vier a se esquecer do seu filho que amamenta, eu, todavia, o Senhor teu Deus, não te esquecerei de ti, porque tu és meu. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, Pai, abençoa, Senhor, a cada um, a cada lar representado. A nossa vida está nas tuas mãos. Que o Senhor nos envolva nesse poder de glória, no poder do Altíssimo, Pai. Nos cure, nos santifique no corpo, na alma e no espírito. E que a partir de hoje, esta grande missão de viver
e fazer a vida valer a pena ser vivida, seja cumprida com excelência. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós possamos ser sal da terra, levar o bom tempero, ser luz deste mundo, Pai. E o mais importante, estarmos cheios do Teu Espírito Santo, para estarmos sensíveis a ouvir a Sua voz e sermos levados para onde Tu queres nos levar, porque é assim todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer e te leva, e você não sabe para onde vai e nem de onde vens. Isto é para que todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje há salvação nessa casa. Aqueles que estavam perdidos foram achados. Aqueles que estavam entristecidos, Pai, acabou a tristeza, acabou a humilhação, acabou o vexame, Pai. Chegou o momento de honra, porque nós cumpriremos essa missão com honra. Afinal, Tu és um Deus de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós viveremos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vou pedir para você, depois eu vou dar uma bênção apostólica. Vou pedir para você dar um abraço à pessoa que está ao seu lado e diga para a senhora: eu quero ver você cheio do Espírito Santo. Eu quero olhar para você, eu quero ver a luz de Deus dentro dos seus olhos. Todas as vezes que eu te encontrar. O dia que você estiver tristinho, você me chama. Eu vou lá e vou te dar um abraço do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, fiquem com paz, fiquem em paz. Deus os abençoe e até quinta-feira, às 20 horas, tanto no culto presencial como no culto ao vivo. Graça e paz a todos.